For Unique, a fidelização de clientes agora em outro nível. Hoje vamos falar exclusivamente das cadernetas personalizadas, cadernetas Postline. Postline é o nosso nome, a marca que demos para a nossa caderneta, tá? Ela também é conhecida como caderneta de anotações, cadernetas tipo italiana, cadernetas tipo Moleskine. Porém, Moleskine é uma marca, assim como Postline é uma marca, Moleskine é uma marca, assim como também, por exemplo, Colgate é uma marca, ok? Os tamanhos mais comercializados são 9x14, que é o tamanho pequeno, conhecido também como agenda de bolso, o intermediário, que é o tamanho 12x18, e o 14x21, que é o campeão de vendas, é o tamanho mais comercializado. Também temos o tamanho 18x25, né? Nós não somos engessados, nós podemos fazer qualquer tamanho de caderneta que o cliente solicitar. Porém, nós costumamos trabalhar com tamanhos padrões para facilitar o nosso dia a dia e também a orientação para o cliente. Agora vamos falar sobre o tipo de material, como que essa caderneta é feita, qual o tipo de material que ela é feita. Então, ela é feita de papelão Paraná. O que é esse papelão Paraná? Nada mais é que o nome do papelão, tá? É um papelão rígido, a sua gramatura é 1.7, ou seja, ela é uma capa dura, ó, assim como aquele caderno universitário, a capa ela é rígida, pode ver a espessura dela aqui, ó. Ela tem um material rígido, igualzinho um caderno de universitário, tá? Nós temos também outros tipos de materiais, como por exemplo, uma capa flexível. Esse material ele já é composto de uma capa mais fina, uma capa bem flexível mesmo. Nós chamamos esse material de triplex 300 gramas, tá? Então a única coisa que difere é capa dura e capa flexível, triplex e papelão Paraná. O que compõe uma caderneta? Uma caderneta ela é composta por sua capa dura, ela tem um miolo, nós chamamos essa parte de miolo, nós temos um elástico lateral e também temos um fitilho, que nada mais é que um marcador de páginas. Todas as nossas cadernetas elas são compostas por cantos arredondados, tá? Isso é um padrão nosso, nós deixamos o canto totalmente arredondado, tá? Agora vamos falar sobre tipos de personalizações. O que pode ser personalizável nas nossas cadernetas? Nossas cadernetas elas são 100% personalizáveis. Esse é um grande diferencial nosso em relação ao mercado concorrente, tá? A maioria das empresas ela apenas coloca uma cor única de caderneta e aplica a gravação do logo em cima dela. A nossa não, nós podemos fazer diversas personalizações, tá? Primeiro, nós não temos limitações de cores. Essa caderneta, por exemplo, é uma gravação digital colorida, sem limite de cores, conhecida também como gravação em 4 cores. Gravação em 4 cores nada mais é que uma gravação digital colorida. É a junção de 4 cores básicas que formam qualquer outro tipo de cor, tá? Então ela pode ser personalizada 100% da capa, ela pode ser personalizada inclusive na lombada, ela pode ser personalizada o verso. Eu vou dar mais alguns exemplos aqui para você. Segue o exemplo do que eu falei da personalização na lombada. Veja como que pode ser personalizado na própria lombada da caderneta, tá? Somente as nossas cadernetas fabricadas que podem ter esse tipo de personalização. Bom, até agora vocês viram os exemplos de cadernetas com impressão digital colorida. Agora nós vamos ver outros tipos de materiais, como por exemplo, o material em percalux com gravação em baixo relevo e o couro sintético com gravação em baixo relevo. Aqui do meu lado eu tenho essa caderneta que ela está em percalux, que nada mais é que simula um couro sintético, tá? Elas são cores únicas, a percalux ela vai ser ou preta, ou azul, ou vermelho, ou verde, mas tendo a sua própria cor exclusiva. Eu não consigo fazer o tom do cliente. Por que eu tenho percalux e por que eu tenho couro sintético? Porque eu tenho um material que simula o couro sintético. Justamente por conta de preço. Enquanto o preço do couro sintético ele é um pouco mais alto, o percalux dá o mesmo efeito que o couro sintético, porém com um custo bem menor. Então eu vou aproximar aqui para vocês verem como é que funciona uma gravação em baixo relevo.
Esse é um exemplo de uma gravação em baixo relevo. Geralmente no Percalux nós indicamos a gravação em baixo relevo. Pode ser feito também um silk, uma cor, um transfer, uma impressão digital. Eu vou falar dessas impressões mais para frente para vocês. Aqui temos um exemplo do couro sintético. Note que ele tem um aspecto um pouco mais encorpado e um pouco mais brilhante, podendo ser feito também em baixo relevo, como você viu na versão anterior, ou com hot stamp. Hot stamp é bem usado nas cores douradas e nas cores pratas. O que ele faz? Ele eleva o logo do cliente, tá? Então, vimos as cadernetas em impressão digital colorida e vimos também as cadernetas em Percalux com baixo relevo e em couro sintético, podendo ser com baixo relevo, hot stamp ou uma cor em silk. Agora eu vou mostrar para vocês os tipos de customizações, o que nós podemos fazer na nossa caderneta, na parte interna dela, que também é outro diferencial em relação aos nossos concorrentes. Vamos falar agora de customizações. O que eu posso customizar na minha caderneta? O que eu posso acrescentar, incrementar nela? Que o mercado lá fora também não oferece isso para o cliente. Nós vamos começar falando sobre as lâminas institucionais ou lâminas publicitárias, que nada mais é que a propaganda do cliente na parte interna da nossa caderneta. Vamos pegar o exemplo aqui do Forno de Minas. Aqui vou dar um exemplo muito clássico do que é uma personalização interna, o que é uma lâmina de publicidade, o que é uma página institucional. Ao abrir a caderneta, note que nós temos a primeira página. Essa primeira página ela é chamada de guarda. Por que guarda? Porque ela fica no verso da capa. Então ele fica guardado na capa. Então nós chamamos de guarda personalizada. Essa guarda ela pode ser impressão digital colorida na frente e também no verso. E ela pode ter também as lâminas de apresentações, todas coloridas, ó. Aqui é o famoso 4x4 cores, ou seja, colorido de ambos os lados, tá? E ela não tem um limite, ela pode ter várias lâminas. Nesse caso aqui temos 1, 2, 3 lâminas coloridas, tá? Então, para ficar claro, guarda, essa chamamos de guarda porque ela vem junto aqui na guarda, e a próxima lâmina nós chamamos de lâmina mesmo, de apresentação. Aqui temos um outro modelo de guarda personalizada. Notem que a guarda ela pega novamente a capa inteira. E se vocês vão notar quando você pegar no material, que essa primeira lâmina ela é um pouco mais encorpada. Então essa nós chamamos de guarda. Note que neste material temos a guarda personalizada e não temos uma lâmina personalizada. O cliente quis personalizar somente uma guarda. Então essa guarda nós chamamos de guarda 4x0. Por quê? Porque ela é colorida, são 4, e 0 quer dizer que não tem nenhuma impressão no verso. Diferente da Forno de Minas, que ela já tinha impressão na frente e no verso. Ou seja, ela tinha uma impressão 4x4 cores. Temos também o chamado de guarda da contracapa, que é a guarda que fica atrás do material, atrás da nossa capa. A mesma também pode ser personalizada. Embora não tenha nenhuma arte aqui, vocês estão vendo que elas têm uma cor, então ela foi personalizada. Então eu tenho guarda também da contracapa. Um outro modelo de guarda personalizada é esse aqui do Ninho. Note que ela também pega a capa inteira, ou seja, ela está na guarda da capa e ela tem personalização somente frente e o verso não temos. Então esse material ele tem apenas uma guarda personalizada. Ainda falando de guarda personalizada, note que este material não tem impressão aqui, mas tem aqui. Neste caso ele colocou uns dados pessoais e um calendário no verso que eu já vou mostrar. Então o que está personalizado aqui? Uma guarda, ela já não é colorida, ela é uma cor, e o verso temos um calendário. Então isso pode ser considerado ainda assim uma guarda personalizada. Agora nós vamos falar do miolo. O miolo nada mais é que a parte interna da caderneta, aquela parte que vai dentro da caderneta. Pegando novamente esse exemplo, vamos verificar como que é o miolo dele. Note que o miolo dessa caderneta ela tem um aspecto liso, sem impressão.
Todas as nossas cadernetas, elas podem ser com miolo liso, miolo pautado, miolo impresso. O que são isso? Miolo liso e miolo pautado, esse material eu já deixo ele pronto. Então, se o cliente pedir o material liso, eu já tenho. Se ele pedir o material pautado, nós também temos a pronta entrega. Nós só não vamos ter a pronta entrega quando o cliente pede o miolo personalizado. O que é o personalizado? O personalizado é o miolo com a logo do cliente. Ou em alguma outra maneira que o cliente pediu, como por exemplo, eu quero meu miolo todo quadriculado. Ele já não é um padrão. Então, nosso padrão é liso e pautado. E também fazemos qualquer tipo de impressão no miolo. Note que esse aqui é um modelo liso. Nossos miolos são compostos de 80 folhas, 160 páginas. O que são folhas pautadas? Folhas pautadas são nada mais, nada menos que as folhas com essas riscas. Essas riscas nós chamamos de pauta. Então esse miolo ele é composto de 80 folhas, 160 páginas pautadas, impressão em uma por uma cor. Por que impressão em uma por uma cor? Porque na frente é uma cor e no verso é outra cor. Ou seja, esse material é composto de gravação uma por uma cor. Mais para frente eu vou dar exemplos de o que é um miolo com 2 cores, o que é um miolo com 4 cores, tá? Vamos agora para o próximo item que eu falei, que é o miolo impresso. Este é um exemplo clássico de miolo impresso. Por quê? O que ele é diferente? Apesar de ele ter o mesmo desenho da pauta, aqui ele tem o logo do cliente. Tá? Mas esse material ele poderia ser todo liso, somente com o logo do cliente. Pode ser só o loginho, pode ser o site da empresa, o telefone. O que o cliente quiser fazer aqui dentro não tem limitações e também não envolve custos, né? Se ele quiser colocar apenas o loginho dele aqui, ou o login marca d'água, ou acrescentar uma frase aqui como telefone, site da empresa, qualquer outra informação não altera o custo. Então, aqui nós temos também um miolo composto de 80 folhas, 160 páginas, com impressão em uma por uma cor, porém esse nós chamamos de material com miolo impresso. Quando você chegar lá na sua tabela de preços para você consultar o material, você vai ver que tem miolo liso, miolo pautado e miolo impresso, onde vai ter diferentes valores, tá? O miolo liso é um valor, o miolo pautado é outro valor e o miolo impresso é outro valor. Cada vez que a gente vai customizando, a gente vai elevando o custo da caderneta. Aqui nós temos um tipo de miolo quadriculado. Esse miolo nós enquadramos ele como miolo impresso, ou seja, eu não tenho esse material pronto. Esse material o cliente pediu para fazer quadrado, então ele se classifica como miolo impresso. Ele poderia ter o logo, o cliente poderia ter feito qualquer tipo de personalização aqui dentro que não envolveria custo nenhum, uma vez que ele já está pagando para fazer o material personalizado. Porém, ele preferiu não colocar o logo, de repente para deixar mais limpo possível, mas pediu o material quadriculado, que também é fora de padrão. Lembrando que o nosso padrão é liso e pautado, os demais formatos de miolos são encarados como miolo personalizado. Então, recapitulando aqui, nós temos uma guarda personalizada e nós temos um miolo impresso. Note que o cliente quis fazer ele todo liso e colocou a sua marca ali em cima e uma frase embaixo. Ou seja, o cliente pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, que não vai alterar custo, desde que respeite a impressão em uma cor. O que é uma cor? Pode ser preto, pode ser azul, pode ser verde, pode ser cinza. O miolo sendo em uma cor, ele não altera custo. Lembrando que eu posso fazer com o logo colorido, que seria o 4 cores. Isso é possível, porém vai alterar somente o valor. Mais um modelo clássico aqui de miolo impresso. Note que ele fez os usos das pautas, mas também fez o uso do seu logo. Lembrando que o logo também poderia ser colorido. É tudo uma questão de customização. Quanto mais você vai colorindo, mais vai alterando o valor do material, tá bom? Agora vamos falar dos tipos de embalagem. Os tipos de embalagens mais comuns são os tipos de caixa tipo envelope e caixa tipo tampa e fundo. Eu vou descrever isso para vocês. O que é uma caixa tampa e fundo? Um modelo clássico aqui de caixa tampa e fundo é uma caixa tipo uma caixa de sapato, né? Onde você abre uma tampa e fecha. Essa caixa ela pode ser 100% personalizável, da mesma maneira da caderneta, ou seja, com impressão digital colorida, com aplicação de relevo, com aplicação de hot stamp, tá? Então essa caixa é mais comum e usada para esse tipo de material. Ela também, a gente consegue agregar nela
Alguns opcionais, como por exemplo canetas. Nós podemos montar um kit compondo aí uma caderneta e uma caneta para o cliente. Um outro tipo de embalagem muito bem comercializada é a embalagem tipo envelope. Note como é a abertura dela, simulando um envelope. Nossas embalagens também podem ser 100% personalizáveis e dar um lindo acabamento para o material. Note que o material de dentro qual é? Já foi falado anteriormente, é um material em Percalux, agora na cor preta com a gravação em baixo relevo. Todas as nossas cadernetas, sem exceção, elas vêm com esses plastiquinhos, que nós chamamos de shrink, onde ela é embalada a vácuo. Tá? E agora eu vou aproveitar com esse material aqui para te mostrar o tipo de customizações que talvez você pode incluir na sua caderneta, como por exemplo, um elástico lateral para a caneta e também ofertar a caneta para o seu cliente, fazendo aí uma venda de um kit. Tá? Aqui nesse exemplo nós usamos uma caneta personalizada. Então o cliente solicitou uma caderneta com impressão digital colorida, não teve uma lâmina de apresentação e fez somente o miolo liso. Note que o acessório elástico para caneta ele é aplicado na contracapa, na parte de trás da caderneta, em apenas um elastiquinho com a espessura correta ali para o tamanho de uma caneta. Isso agrega muito valor também no material.